começar. Hoje, não, acabei de receber uma mensagem do Bispo Reginaldo que ele chegou tarde hoje da chácara e ele não vai poder participar. Mas aí nós não vamos parar, né? Nós vamos continuar dando essa aula porque tem muito conteúdo a ser ministrado, né? Nós paramos na semana passada na parte do adultério, né? Ou seja, o adultério também ele não é mais crime, mas ainda é pecado. Então a gente falamos alguma coisa sobre isso e vamos continuar falando sobre os pecados, né? A imoralidade sexual, ok? Vamos orar para que Deus abençoe a nossa alma, amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te entregamos, nós te agradecemos por mais uma noite estar aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra, Senhor. Abre os nossos conhecimentos, Senhor, abre as nossas mentes, para que este conteúdo, Pai, seja colocado em nosso coração, Senhor. Não viemos pecar mais contra ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor, te agradeço por todos os alunos. Pai, coloco nas tuas mãos aquelas pessoas que não querem saber da escola, Senhor, mas coloca nos corações delas que elas precisam aprender da tua palavra, que elas precisam conhecer mais a ti, Senhor. Para a tua glória nós te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, havíamos parado, né, na parte do adultério e nós havíamos explicado e ficou um conteúdo para a gente continuar explicando, ok? Então, outra distorção da sexualidade sadia, né, seria a concupiscência. Você já deve ter ouvido falar essa palavra aí na Bíblia várias vezes, né? Mas o que é concupiscência, né? Concupiscência é o desejo forte e desordenado, ou seja, é aquele desejo que não se pode controlar. Isso é chamado de concupiscência, isso também é pecado. Ah, mas irmão, eu não fiz nada com a outra pessoa, eu não cheguei a pecar, mas só de você ter pecado, né? Só de você ter esse desejo, você já tem que pedir perdão a Deus. Eu separei um versículo que está aqui em 1 João, no capítulo 2 versículo 16, que diz assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, esse desejo, essa vontade também é pecado. Com certeza não é um pecado tão grave como o adultério, mas também é pecado. E devemos pedir perdão aos nossos irmãos, a Deus, por este pecado, porque a gente está desejando alguma coisa que não é nossa, né? E já já nós vamos ensinar para vocês qual que é a questão da sexualidade sadia. O que é, segundo a Bíblia, a sexualidade sadia. Então, a concupiscência é um desejo forte e desordenado, né? Seja bom ou ruim, né? É uma palavra muito usada na Bíblia, né? Principalmente na parte de 1 João, capítulo 1, segundo João também fala muito, né? Como advertência, né? Que o pecado de adultério começa na concupiscência, né? Esse pecado ele começa no desejo, né? Então, se você tiver a mente sadia, se você tiver a mente em Cristo, você não vai dar lugar para a cobiça carnal, para a concupiscência e também não vai chegar ao pecado. Amém? Alguma pergunta? Amém. Vamos Não, continuar. Pode, Irmã Cleusa, pode perguntar. não vou perguntar não, foi tá, entendi o que o irmão falou. Amém. E aí nós entramos numa parte bem complicada, né?
que é a homossexualidade, né? É, a homossexualidade, ou se quiserem, sodomia, né? Por que sodomia? Vocês vão lembrar que quando Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, os anjos foram lá alertá-los, né? E o povo, vendo que os anjos eram muito bonitos, eles queriam se deitar com os anjos, né? Então os próprios homens falam assim, ó, deixe-nos nós conhecermos esses homens para que se deitem conosco. Então, desde lá, a homossexualidade já é um pecado, né? O, Este pecado, ele destrói e se transforma num pecado de sangue, né? Que a Bíblia fala que é um pecado mortal. Por que pecado de sangue? O que é um pecado de sangue? É um pecado mortal, né? Então, e lá em Levíticos, né, tem vários versículos que falam sobre isso. O homem que se deita com outro homem, como se deita com uma mulher, ele comete abominação ao Senhor, né? Então, este é um pecado abominável. Mas eu deixei aqui embaixo uma parte que hoje se fala muito disso, que nós cristãos somos homofóbicos porque nós somos contra as pessoas homossexuais. Isso não é verdade, irmão. Nós somos contra o ato, contra o pecado, né? Mas, ao mesmo tempo que nós somos contra o pecado, nós não deixamos de amar o pecador. Então, eu queria ler essa parte aqui, ó. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatíveis com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de chegar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, também por ele é amado, né? Isso aí já está em João 3,16, que é um versículo muito conhecido, eu não preciso ficar lendo aqui porque você já conhece. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Então, o que o autor está dizendo aqui? Nós não deixamos de amar o homossexual. Nós não concordamos com a prática homossexual, com o ato homossexual, com pessoas que cometem ato sexual com pessoas do mesmo sexo, né? Então, isso tem que ficar bem claro em nossas mentes, porque nós não concordamos com a prática, mas nós amamos o pecador. Seja ele um assassino, seja ele um homossexual, seja uma mulher adúltera. Então, nós não deixamos de amar essa pessoa. Porém, nós não concordamos com a prática porque é um pecado e é um pecado mortal. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? É, alguma pergunta? Porque essa é uma parte muito complicada, né? Hoje em dia nós estamos sendo muito atacados, falando que nós somos homofóbicos, que nós somos contra as pessoas homossexuais. Isso não é verdade. Nós não somos contra as pessoas homossexuais. Nós somos contra o ato do pecado homossexual. Hoje em dia, Nay, a gente tem que tomar cuidado até o que a gente fala, né? Sim, Daqui um dia vai ter que tomar cuidado até o que pensa, porque tá difícil o negócio, viu? Tá difícil, e tem que ter. realmente, Noemi, com essa, com essa difusão, né, vamos dizer assim, com essa disseminação vamos assim, dessa minoria, mas eles dizem que nós somos totalmente contra eles, e não é verdade.
Nós somos sim contra o ato, né? Então E nós E não vou falar, Nai, é assim, Oi. muitas vezes a gente tem que ficar esperto, atento, né? Ainda mais as pessoas que trabalham com outras pessoas, porque eles querem pegar a gente no pulo, né? Tá, tem uns que são doidos para pôr processo, para falar que o cristão, que as pessoas são homofóbicas, o pessoal tá bem atento aí, viu? Então Tem a que tomar gente, cuidado. a aula serve para esclarecer, né? Então tem que Isso. tomar cuidado, porque o negócio tá feio. Pode falar, Jefferson. Por exemplo, igual a pastora está falando aí, mas já pensou, se a gente, tá certo, a gente corre riscos, mas se a gente for pensar assim, não pode falar, não pode falar, aquela minoria vai passar por cima de um trator, por cima da gente, aí a gente não vai poder falar nada, não vai poder, aí vai ser destruição da família, vai ser destruição do bem-estar, entendeu? Então, eu acho assim, se a gente não pode falar nada, assim, não pode falar nada, não pode falar nada, e como vai ficar? Mas eles vão acabar crescendo e vai passar com o trator por cima da gente. Vocês concordam com isso? A pastora e Irmão você? Jefferson, eu falo por mim, eu sou É, funcionária pública e eu ah, trabalho numa escola. ah, Eu não posso falar nada. ah, Se eu falar que sim, eu estaria indo contra alguma coisa que eu ah. penso. E se eu falar que não, eu serei caracterizado taxada de homofóbica, então não posso. Não, eu falo Ah, assim, pastora, falo assim, pastora. agora, a igreja tem que se posicionar. Só que a igreja tem que se posicionar com amor, Eu sei. certo? Não. Eu falo assim, pastora, mas digo assim, não estou contra o que está sendo dito agora. Estou dizendo assim, como que está impossível a coisa? Você não pode falar, não pode falar, né? E eles e se a gente deixar, a gente tá certo. Quem está fora é difícil chegar a falar, igual a área que você trabalha, tudo bem. Mas eu digo assim, a pessoa fica nessa situação, né? E eles querem dominar, e você não pode falar, não. Na Quer calar, realidade, todos querem gente, calar a boca da gente, né? na realidade é o seguinte, nós temos que lutar contra essas leis que tentam aprovar esse tipo de conduta, né? É. Ou seja, não sei se vocês sabem da PL 122, se vocês já buscaram sobre isso ou se já tiveram informação, mas se não tiveram informação, foi uma PL. PL é um projeto de lei, né? Onde havia vários homossexuais que estavam pedindo ao governo federal que colocasse uma lei onde nós não poderemos falar mal da conduta deles, nem deles, né? E nós seríamos obrigados nas igrejas a casar, fazer casamento homossexual e aceitar que homossexuais entrassem na igreja e se beijassem e fizessem todo aquele tipo de coisa errada dentro da igreja. É, a, Parece meio complicado, mas a lei dava brecha para isso, entendeu? Então, na realidade, hoje, é, como cristãos, nós temos que votar em cristãos. Por quê? Para que esse tipo de lei não seja aprovada. Porque, como nas escolas a Noemi já falou que a gente não está podendo se posicionar a respeito disso, e eu estou vivendo isso porque eu estou fazendo faculdade de licenciatura, onde eu vou ser professor posteriormente, mas a gente não pode falar mais nada em relação ao posicionamento sexual de uma criança, por exemplo, entendeu? Mas se nós não nos atentarmos e não colocarmos em prática pessoas que sejam a favor do nosso tipo de fé, pessoas cristãs que sejam a favor da família, nós estamos sujeitos a sofrer uma impugnação dessa que a lei vai obrigar que nós não podemos falar. E se a lei obriga, você é obrigado a acatar, porque é uma lei que são feitas por representantes nossos, votados por nós, né? Lá no Congresso Nacional. Então, essa questão de cristão não pode se envolver em política, eu acho errado, porque como que você vai defender os valores cristãos se você não tem pessoas na política engajadas com o nosso pensamento? Aí vira bagunça.
Amém? É mais ou menos isso. Então, Na escola, né, a gente já tem o banheiro que os trans usam junto com as é o meninas. tal do banheiro A, binário, né? a gente já tem os trans usando o nome afetivo, porque ainda não é social, porque eles são menores, né? A gente já tem. E você não pode proibir, falar assim, não pode, não, eles podem, eles têm direito. Pela lei, já pode. Né? Então, o povo está falando, sem tratar o candidato, depois vai poder. Não, gente, já está podendo agora. Né? Então, independente de quem ganhar, está podendo já. Porque eu trabalho na escola e eu vejo, a gente tem todos os dias isso. É, Já pode usar, o banheiro é para todo mundo já. A gente fica meio esperto, tem alguns que são meio espertinhos, né? Mas só que já tem, já tá todo mundo, tá assim, é lei. E aí você vai fazer o quê? Você fica meio com pés e mãos atados. Eu falo que na escola eu oro, e a minha alegria é que eu tô me aposentando, daqui 4 anos eu me aposento, né? Porque eu não vejo melhora. Na é, educação, não. Mas a igreja tem que lutar. sempre. Sempre porque isso é um sinal do final dos tempos, né? Onde a gente está vendo até igrejas que têm pastores homossexuais, distorcendo a palavra, distorcendo o ensinamento bíblico e são pessoas que estão aí distorcendo tudo o que já foi pregado. Então, para que nós tenhamos muito cuidado. Essa é um tipo de coisa que a gente não tem muita a gente não tem muita dificuldade de entender, porque a gente entende que é um ato abominável, tanto é que Deus destruiu uma cidade inteira, duas cidades, né, no caso Sodoma e Gomorra, né, é, por conta disso. Então, isso aí e não é que assim, naquele tempo era pecado, agora Deus está mais maleável. Não, Deus é um só. Deus é amor, mas ele também é justiça. Nai, Oi. então, como igual a pastora está falando, você está conversando aí, falando, então é o seguinte, então teremos que deixar correr, porque significa que estamos nos finais dos tempos. Então não vai ter, igual você está falando, que foi destruída uma cidade, né? Então vai ser, a gente tem que deixar correr. Correr solto não tem mais, assim, não Não, tem conserto, não vai ter conserto mais. não. Porque está Nós nos temos. para O cumprir que a eu estou palavra. dizendo não é deixar a coisa correr. É Hum, assim, você tem que se posicionar. Qual que é o posicionamento? Nós somos contra porque nós temos um manual. O manual nosso é a Bíblia. Esse é o nosso manual de vida. E segundo este manual, a homossexualidade é pecado. Amém? ah, E nós não concordamos com o ato do pecado, porém amamos o pecador. A pessoa que comete o pecado nós amamos, mas nós não concordamos com a conduta desta pessoa. O Nai, Agora, é que fica às vezes difícil para alguns separar, né? Mas isso, a gente tem que conseguir separar. sim. Você é contra o que a pessoa pratica, mas ama a pessoa. Se a pessoa Eu, quiser congregar, vai querer congregar lá no oratório. E ela tem todo o histórico, é homossexual. Ele pode vir congregar no oratório, mas só que dentro da igreja ele vai ser tratado pelo sexo que ele responde, certo? Se for um homem, por homem. Se for mulher, como mulher, certo? E dentro da igreja a gente ama a pessoa, mas não ama o pecado. Então, se a pessoa quer congregar, ela tem que deixar as práticas que não condizem e vir congregar. É a mesma coisa um fumante, né? isso. Para ele poder, vai virar pastor fumando? Claro que não. Ele tem que primeiro se libertar do cigarro para depois ir para a igreja, para depois É, virar um pastor. Ele pode frequentar os cultos, mas ele não pode ter alguma coisa mais além disso. Não é isso que eu pastor, estou Então, enganando? isso, então mas a gente, para que seja bem entendido, Jefferson, eu uso um exemplo bem prático para você entender sobre isso, ok? Vamos supor, você tem um filho ou uma filha que seja, e esse filho comete um crime. Esse filho ou filha sua mata uma pessoa, ok? Você ah, concorda com a conduta dela? não, mas não vou deixar de amar ela.
Então é isso. Não, eu estou entendendo, é o que eu estou falando, é o Só que eu que é o estou falando. seguinte, em relação ao posicionamento, a deixar de se falar, a falar, nós nunca vamos deixar de colocar como pecado. Nós vamos ter que falar. Porém, há de se ver uma coisa. Se esse tipo de lei for implantada, se esse tipo de lei for implantada, a gente vai sofrer sanções. É o que eu estou falando, entendeu? Só que é o seguinte, mesmo que eu sofra sanções, Paulo foi preso, mas não deixou de pegar a palavra. Pedro, Tiago, João, todos eles sofreram consequências da pregação do Evangelho. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um Evangelho muito fácil, porque nós não temos que nos arrepender. Nós não temos sanções, nós podemos pregar a qualquer um sem sofrer nada. Agora, vai lá na África, em alguns países que são comunistas. Vai lá Ixi, na Arábia, vai pregar na China, onde, quando existe alguns missionários Indonésia. Indonésia também. isso, alguns missionários que eu acompanho, quando eles entram na China, ele fala assim, ó, lá na fronteira, ele já fala, ó, você não pode entrar, abrir a Bíblia como qualquer outro livro, você não pode. Então, a gente é, tem uma vasta facilidade para pregar o evangelho e a gente não dá valor. Muitas vezes a gente não prega. Vai chegar um tempo onde nós teremos a perseguição, porque é bíblico, entendeu? Então, essa é a questão. A questão de você se posicionar. Hoje você pode se posicionar. Amanhã, não sei se você vai poder. Mas de qualquer forma, a palavra diz que é pecado. E se alguém me perguntar, eu não concordo e eu não sou a favor. Entendeu? Então, é esse tipo de posicionamento que nós temos que ter. Por isso, é importante ressaltar: vote com consciência, vote em pessoas que professam a nossa fé, porque quanto mais pessoas nós colocarmos lá, mais liberdade de pregação nós teremos. Amém? Ficou bem entendido? Alguma outra dúvida? Amém. Vamos continuar porque tem bastante assunto aí. A lascívia. Eita, nós. Cada nome que eu trago aqui que eu só misericórdia, né, irmão? Agora, a lascívia nada mais é do que a sensualidade, né? Você chamar a sensualidade, né, para que as outras pessoas é, tenham desejo em você, entendeu? Então, isso é chamado de lascívia, né? Isso domina a pessoa de tal modo que a pessoa perde o senso de vergonha. A pessoa perde a vergonha, né? Ao ponto de a lascívia leva à concupiscência, né? Que você sensualiza e desperta o desejo da sexualidade em outra pessoa, né? Então, isso é um pecado também, onde, segundo Paulo, lá em Colossenses 3,5, é a completa dissolução e entrega às paixões carnais. Então, a lascívia, que é a sensualidade, né, também é um pecado. E volto a dizer, logo mais, agora no final da aula, nós vamos saber qual que é a sexualidade sadia. Então, você deve, a lascívia, em termos de sensualidade, quando você usa essa sensualidade para provocar uma pessoa, seja ela casada ou não, você está
cometendo o pecado, porque você pode tanto levar a pessoa à concupiscência como ao adultério. Então não é muito difícil de entender. Então a lascívia já é a parte mais da sensualidade. Infelizmente, estamos passando isso nas nossas igrejas, né? Hoje em dia nós temos, eu vou falar mais para frente também, até a vestimenta das pessoas hoje é bem diferente, né? Então, aquilo que antigamente não era tido como um pecado, hoje já é mais liberal, vamos dizer assim. Então, isso também não é uma sexualidade sadia. Amém? E aí nós entramos num tema muito obscuro, tá? Porque, na realidade, nós estamos vivendo uma parte muito triste, eu diria, da nossa história. Por que triste? Porque nós estamos vendo a erotização de crianças. Hoje, cada vez mais cedo, as crianças estão sendo tiradas da infância e colocadas coisas, danças, até ideologia de gênero, para que essas crianças sejam erotizadas cada vez mais cedo. E sendo erotizadas cada vez mais cedo, nós teremos, infelizmente, consequências também terríveis. Por exemplo, antigamente, se você falasse no engravidamento de uma criança de 12 anos, você falava, mas isso não pode, isso não acontece. Isso isso não pode acontecer. Mas hoje já existe. Criança de 12, 13 anos ficando grávidas. Por quê? Devido à questão hormonal, o que nós comemos hoje tem muito mais hormônio que antigamente. E a erotização de crianças, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde nós temos a completa erotização de crianças, a completa tudo que é de valores está sendo retirado, né? Ou seja, hoje, infelizmente, nós temos aí cantoras que levam crianças ao pecado. É dançando na boquinha da garrafa, misericórdia, umas coisas assim totalmente fora de contexto. A Noemi trabalha com crianças lá, ela pode falar isso melhor que ninguém, mas existe uma questão que o diabo está implantando nas nossas crianças. Ela está tirando a inocência das crianças, deixando as crianças através de danças, através de desenhos, através de livros. Quando nós falamos, por exemplo, naquele livro onde estava sendo disseminada a ideologia de gênero nas escolas, e havia dois personagens infantis se beijando na boca e do mesmo sexo. Nós temos três erros aí fortes, que é a erotização de criança, porque a criança não tem noção, a questão de beijo na boca entre pessoas. Nós estamos, essa é uma ideologia de gênero, por quê? Porque ela passa a duvidar do gênero. E, aliás, gênero, aí há um contexto aí, até cientistas pregam isso, que, assim, ideologia de gênero é uma palavra meio esquisita, porque gênero é um só, gênero humano, que é macho ou fêmea, né? O XX é mulher, XY é homem. Então, gênero é um só, é humano. Tá? E a homossexualidade também sendo disseminada. Então, em um livro só, você tem três ideologias
totalmente contra, antibíblicas sendo colocadas aí para as nossas crianças. E não se engane, tá? Não, eles não vão implementar, eu já falei muitas vezes aqui, que eles não vão chegar e vão falar para você, ó, isso tá errado, porque você não vai concordar, tá? Então eles começam a implementar uma ideologia, todo um contexto cultural para que lá no futuro as nossas crianças não sintam mais que é um pecado. Pode falar, Noemi. É engraçado, né, Nai? As pessoas usadas aí pelo demônio, sei lá, eu, por elas mesmas, sempre tentaram destruir a infância, né? Sim, Antigamente, a destruição eram com as meninas casando muito cedo, né? Antigamente, as meninas casavam muito cedo. Você tinha menina com 12 anos já que estava comprometida com homens e casavam, né? Aí entrou uma fase em que entrou alguém lutando pelas crianças e agora entrou essa fase da erotização, né? Então, assim, é uma luta, por isso que eu falo, o Ministério Infantil tem que fortalecer. A gente tem que lutar pelas nossas crianças para que essas coisas não atinjam as nossas crianças. certo. E também, voltando a. Quando você pega a erotização de crianças, você dissemina também a pedofilia, né? Que é um crime hediondo, porém, poderá, se essa lei de ideologia de gênero for aprovada, poderá deixar de ser crime, porque é uma ideologia de gênero, entendeu? Mas, voltando a dizer, ideologia de gênero é complicado dizer. Cientificamente falando, não existe. Gênero é um só, é Homo sapiens, nós somos seres humanos, ok? Macho e fêmea, né? Então, isso aí entra num contexto mais científico, né? Mas não é a ciência que eles querem aprovar. Eles querem aprovar a disseminação do pecado. Então, toda vez que nós chegamos, né, a um contexto desse, é muito complicado. E esse tipo de coisa também deve ser completamente tirado das nossas igrejas. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos em que as nossas igrejas também estão sofrendo muito com isso, né? E a gente não tem mais. é, Nós estamos vendo muitas notícias de pastores efetuando divórcio, como nós já falamos na aula passada, que é totalmente errado, né? Se você quer, e isso já foi falado, se você quer divorciar, é um problema seu. Só que casar de novo aí é uma outra questão complicada, entendeu? Porque você vai estar cometendo adultério, né? Na realidade, a única coisa que a Bíblia autoriza um novo casamento é na questão de morte do cônjuge, né? Então, essas são as principais distorções da sexualidade sadia. Então, as distorções, vou falar de novo que como nós falamos na aula passada, uma parte falamos nessa aqui, nós vamos voltar um pouquinho. Então, é a fornicação, né? Que a fornicação é o pecado de adultério cometido, adultério ou impureza cometido por pessoas que não são casadas, ok? Pecado de adultério, que são pessoas casadas, que hoje não mais é crime, mas é pecado, né? Antigamente era crime, né? A concupiscência, que é o desejo sobre outra pessoa, você provocar o desejo numa pessoa, a homossexualidade, que já foi muito falada, a lascívia, que é a sensualidade, a maneira das pessoas se vestirem, né? Que tragam a lascívia, como eu falei, ela traz o pecado da concupiscência, que é conforme a pessoa se veste de uma maneira mais sensual, ela desperta o desejo em outra pessoa, né? Então, também é um pecado, é uma distorção de sexualidade.
a erotização de crianças e a ideologia de gênero, né? Ficou alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos continuar. Então, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, quando Deus criou a mulher, ele identificou no homem uma necessidade de uma companheira, mas não só para a procriação, mas para o próprio prazer do homem também e da mulher. Então, quando Deus faz Eva, faz a mulher, então ele, além de fazer uma companheira, uma adjuntora, né, que seria uma pessoa para ajudar um homem, né, ele cria a mulher da costela de Adão. Ou seja, a mulher do homem foi tirada. Alguém quer falar? Não. Então, e sem a procriação e sem o sexo, não haveria a procriação e a perpetuação da espécie humana. Ou seja, nós não estaríamos aqui fazendo essa aula. Então, o sexo é de Deus, foi criado por Deus para pessoas casadas, para cônjuges, né? Então, o sexo, como eu já disse, é para a satisfação, para a complementação do homem e a satisfação do homem e da mulher. Então, homem e mulher se completam. Apesar de ser um contexto aí que tem o homem e a mulher tem muitas diferenças, mas na realidade é os opostos que se atraem, não é assim que eles falam, né? A mulher com um estado emocional muito mais aflorado, mais e o homem uma questão mais como eu vou falar, mais ali certeira, ele é mais firme se não tiver isso aí, irmão, tá meio fora do. Então, qual que é a sexualidade sadia entre homem e mulher? Qual completação e satisfação? É um casamento monogâmico, que é uma pessoa só, e heterossexual, homem e mulher. Qualquer coisa fora disso, é, é, o adultério, a homossexualidade, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, isso é pecado, irmão. Não, isso não está no que Deus quer para o homem. Na realidade, o que Deus quer para o homem? Que o homem seja que nem diz lá em Gênesis. Então, portanto, o homem unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne, né? Esta questão é muito distorcida, né? Porque muita gente fala que gostaria de, preciso, como que eu vou saber se o sexo é bom, se eu não fazer? É complicado, irmão, é pecado. A Bíblia só autoriza o sexo após o casamento. Qualquer coisa fora disso é pecado. Então, esta é o padrão bíblico de uma sexualidade sadia. Casamento monogâmico e heterossexual. Então, é muito importante você saber escolher, saber se aquela pessoa realmente é a pessoa adequada, né? Então, é nesse sentido que a Bíblia fala. Todos esses versículos que estão aí, ó, Mateus 19:5, Provérbios 5, 18, 19, falam sobre isso. Então, eu vou depois colocar esses slides no grupo da escola para que vocês possam estudar mais a fundo e num tempo mais adequado. Amém? Alguma pergunta até aqui? Não, então continuamos. Tudo bem, né? Tudo certinho. Então,
o que nós aprendemos nessa lição? Quais são os desvios em relação à sexualidade bíblica? A fornicação, o adultério, a homossexualidade, a erotização de crianças, a ideologia de gênero, lascívia, concupiscência. Então, tudo isso nós aprendemos nessa lição, que é a, a questão de muitas pessoas não sabem o que é isso, leem na Bíblia, não sabem nem o que quer dizer a palavra, né? E, infelizmente, muitos crentes têm negligenciado esse ensino bíblico. E essa sutileza da imoralidade sexual, como eu já falei, está sendo implantada em nossas casas, na televisão, em músicas. Eu nunca esqueço, o apóstolo Silas falava muito sobre aquele grupo Mamonas Assassinas. Não sei se vocês lembram. Que ele falava que por que Deus tirou a vida daqueles rapazes? Ele falava que ele começou a mexer com a inocência de crianças. Crianças dançando aquelas músicas erotizadas e não sabiam nem o que estavam fazendo. E como eles mexeram com crianças, ele falava isso, falava que Deus tirou a vida deles para que as crianças não tivessem a sua inocência contaminada. Porém, o diabo é muito astuto. Perde um, levanta outro, né? Perde um, levanta outro. Então, cada vez mais nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo, está sendo implementado várias ideologias erradas nas nossas escolas, e é isso que eles querem. Porque você implantando uma ideologia de forma errada, né, ela se torna futuramente uma coisa comum. Como, por exemplo, o adultério, o divórcio, né? Que é posteriormente nós vamos estudar. Antigamente não existia divórcio, existia o desquite. Quem lembra do desquite aí? Os mais antigos lembram, né? Que a gente não e tinha uma lei do desquite que você só poderia casar novamente depois de um bom tempo, depois de 5, 6 anos, se eu não me engano. Então, mas hoje isso já foi tudo revogado. Então as pessoas hoje casam, elas falam, eu vou casar, se não der certo eu separo, tá tudo certo. Fala, não tá certo. Se você se uniu com aquele homem ou com aquela mulher, na realidade é para que vocês vivam em união, né? Porque a conduta de sexualidade sadia é o casamento entre homem e mulher e o casamento monogâmico e heterossexual. Então, não existe nenhuma coisa fora desse contexto que a Bíblia aprova. A Bíblia aprova esse tipo de casamento, né? Ó, irmão, mas não é fácil. Não, ninguém disse que seria fácil. E, aliás, para isso, eu acredito que nisso também Deus nos ensina. É saber nos posicionar dentro do casamento e saber driblar os problemas e vencê-los para que você se torne uma pessoa melhor. Como que você vai aprender a lidar com os problemas se você não sabe lidar com os próprios problemas dentro de casa? Então, é nesse sentido que a Bíblia fala. E, esse sexo fora do modelo que a Bíblia traz, traz consequências morais, espirituais e que vão enfraquecendo a humanidade dia a dia, né? Nós estamos sofrendo aí um ataque feroz de Satanás contra as famílias, né? Querendo distorcer padrões, há, há uma chuva de pessoas
querendo destruir o padrão familiar. Ah, mas que padrão é esse de família que vocês falam? Que é homem, mulher e filhos. Eles querem homem, homem e filhos. Eles querem mulher, mulher e filhos. Então, esse é o tipo de coisas que vão sendo implementadas. E se a gente não se posicionar, como eu falei aqui no início, você vai passar como pessoa ruim. E você não é ruim, você tem um padrão bíblico que é você segue aquele padrão, né? Não, novamente eu falo, não estamos condenando as pessoas, nós amamos os pecadores, mas nós não amamos a conduta, né? E é isso que está sendo colocado nas nossas crianças, no casamento, né? Essa imoralidade sexual cada vez é maior, né? Até em conversas você percebe que as pessoas estão muito mais, vamos falar, acho que é imoral uma palavra muito pesada. Elas estão brincando muito com a sexualidade, né? Brincando muito com a sensualidade. Então, hoje em dia, por exemplo, novela, mesmo que seja bíblica, tem que ter um beijo, tem que ter uma coisa mais ardente, vamos dizer assim, e na realidade são padrões fora do contexto bíblico, né? Então, por exemplo, posso citar um exemplo. Nós estamos vendo aí uma novela que trata da vida de Saul, ok? E da vida de Davi. E naquele tempo, se uma moça tivesse namorando com um rapaz e beijasse na frente dos pais, do jeito que é beijado na novela hoje, o rapaz seria escorraçado da casa, ele não poderia fazer isso, né? Até mesmo um beijo era muito, não era dessa forma, né? Então, hoje, e aí a gente já está vendo que já é uma coisa mais difundida, porque as pessoas não têm esse contexto histórico, né? Não tem essa questão histórica. E, na realidade, essa é o padrão bíblico. O padrão bíblico, voltando, é casamento monogâmico e heterossexual. Qualquer coisa fora disso é pecado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma observação, alguma coisa? Eu deixo aberto aqui para vocês para fazer qualquer questionamento, para fazer um comentário. É assim, Nai, não é difícil amar a pessoa e não amar o pecado, né? Tem pessoas que falam assim, se acontecesse na minha família, eu não ia olhar, eu ia ignorar, eu não ia conversar mais com a pessoa, mas quando você ama a pessoa de verdade, você consegue separar, né? Igual eu tenho na minha família, elas postam lá e eu não curto. Eu não gosto das pessoas, amo as pessoas, só que não gosto das práticas, entendeu? E toda oportunidade que a gente tem, a gente fala, elas sabem a palavra. Né? Então, é fácil você amar a pessoa e não amar o pecado. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não conseguiria, consegue, pede força para Deus que a gente consegue, né? E falar sempre que Jesus é a salvação, e é só Ele que vai levar para a glória. E se a pessoa morrer na estrada que ela está, ela vai para o inferno, não tem opção, né? Porque não tem esse negócio, né? E é isso. Ok, pode falar, Jefferson. Então, realmente é o que está sendo dito, é o que está acontecendo mesmo. A gente está confirmando tudo, né? Aí está passando o dia a dia, então está tendo uma aula muito boa nesse sentido, né? A gente precisa se posicionar, tá? Saber que as coisas estão caminhando para o final dos tempos, porém, cada vez que você se posiciona, você não, não, não tem não é bem interpretado pela sociedade, na realidade. A gente é tratado como homofóbico,
como pessoas quadradas. Ah, em pleno século XXI, você é contra o divórcio. Eu falei, sou contra o divórcio, sou contra a erotização de crianças, sou contra o casamento homossexual, porque é uma prática condenada pela Bíblia. Porém, não deixo de amar os pecadores. Amém? Bom, terminamos por aqui essa aula, graças a Deus. Próxima aula, lição 4, a normalização do divórcio. Nós estamos falando sobre isso aqui e vamos continuar falando. Porém, agora acho que a semana que vem, se eu não me engano, já é o Congresso das Irmãs, né? A Nani pode falar melhor aí pra gente. É o congresso já. Já é o Congresso. Então, na Uhum. semana que vem nós não teremos aulas. A aula vamos deixar para outra semana, né? Em novembro já. E nós vamos começar essa parte sobre o divórcio, né? Essa aula será dada pelo Bispo Reginaldo. Salvo se ele não puder, eu vou dar essa aula, né? E continuamos aí ensinando a palavra de Deus. Os avisos são que agora, domingo pela manhã, nós teremos oração de manhã, né? Os ensaios normais. À noite, um culto abençoado em nome de Jesus. A semana que vem, nós temos sexta, sábado e domingo, né, Nani? Se eu não me engano. Isso. O Congresso das Irmãs. E continuamos aí na luta, amém? Amém. Graças a Deus temos mais uma aula, mais uma lição bem dada, para que nós sejamos mais fortes na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar que para que Deus abençoe a nossa semana. Amém? Senhor, meu Deus, te agradeço, Pai, por mais uma aula ministrada, Senhor. Te agradeço por essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, e aprendendo a tua palavra. Pai, desperta as outras pessoas, Senhor, para que elas possam vir, Senhor, aprender de Ti, Senhor, porque nós estamos ensinando a Tua palavra, nós estamos ensinando a Sua essência, Pai. Para a Tua glória nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Um Amém. ótimo final de semana para todos. Amém. Igualmente. Fiquem na Obrigada. paz, gente. Um beijo para todos. Obrigada, Nai. Amém. Vai ser, irmão. Amém.